Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é sexta-feira, 12 de Abril, o nosso Benfica ganhou, mas nem tudo foram boas notícias. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos! Pois é, meus amigos, infelizmente já se acabaram as minhas férias, mas o melhor de tudo foi a forma como as mesmas acabaram, com a vitória do nosso Benfica ontem à noite. E só após a vitória do Benfica é que eu voei para a Inglaterra e isso deixou-me bastante satisfeito. O nosso Benfica ganhou e era isso que eu queria. Mas nem tudo o que aconteceu ontem no Estádio da Luz deixou-me satisfeito. Mas já irei falar disso mesmo quando chegar à altura das notícias. Vamos agora ver então as nossas capas e começamos então com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Meias apertadas, Benfica 2, Marselha 1. Águias estiveram a vencer por 2-0 e tinham a eliminatória na mão, mas sofreram um golo e terminaram a tremer. Assobios e lenços brancos para o técnico alemão no final do jogo e Roger Schmidt diz: nunca sei se é bom o suficiente. Já Di Maria responde: nem sempre se pode ganhar por 5-0. Ora, aqui está, meus amigos, não posso estar mais de acordo com Di Maria. O Marselha não é o Casa Pia. O Marselha não é o Moreirense ou o Farense para jogar em casa. Se olharmos para as partidas que o Benfica fez diante do Toulouse ou ainda do Rangers no pleno Estádio da Luz, podemos estar felizes com a vitória de ontem à noite e também com o futebol desempenhado. Agora, o que dizer então dos assobios ou dos lenços brancos? E não estamos a falar no final do jogo, estamos a falar durante a partida. Houve momentos do jogo, a partir dos 60 minutos, em que inclusivamente quando o Di Maria recebia a bola, as pessoas o subiavam. Mas que raio de benfiquismo é este? Vais para o estádio com a tua equipa a ganhar, só porque acabamos de sofrer um gol e vamos começar a assobiar a equipa? Estamos descontentes com o técnico? Assobia no final da partida. Agora assobiar durante um jogo, em pleno Estádio da Luz, ainda para mais um jogo como o de ontem, tão emotivo, onde tivemos a presença de Eriksen nas bancadas e foi um jogo de homenagem. Que imagem é que estamos a passar de benfiquismo ao mundo e também para os benfiquistas que estão espalhados pelo mundo e que não puderam assistir assim ao jogo em pleno Estádio da Luz? Sinceramente, para mim, isto não é benfiquismo. Estás descontente? Assobia no final da partida, escreve nas redes sociais, revolta-te. Agora, assobiar a equipa quando a mesma está a ganhar, numa primeira mão, nos quartos de final da Liga Europa, sinceramente, sabem muito pouco sobre o benfiquismo. Entretanto, aqui no Futebol Clube do Porto, estamos a ser difamados miseravelmente. Que o diz a Pinto da Costa, que volta a atacar a lista B em nova ação de campanha. Já André Vilas-Boas elogia o Bizarreta e desmente Gasperini, candidato a presidente da Comissão Executiva na SAD. Ainda aqui na Arábia Saudita ninguém para Jorge Jesus. Al Hilal vence Supertaça após golear o Al Ittihad. Português soma assim a 34ª vitória seguida. Ora, aqui está, Jorge Jesus continua de vitória em vitória. E é pena que se não se fala aqui na capa, só quero ressalvar um pequeno incidente que aconteceu ontem no final desta partida. Um adepto da equipa adversária, ou seja, da equipa que perdeu com Jorge Jesus, no final da partida sacudiu um chicote, sim, um chicote, e chicoteou um jogador da sua equipa. Mas vocês acham isto normal? Mas onde é que nós já chegamos no futebol de hoje em dia? Sinceramente. Ainda aqui hoje o Sporting volta a entrar em campo e faz-o em Barcelos às 8h15. Ruben Amorim nega acordo com o Liverpool. O treinador assegura não ter havido entrevista com os ingleses. Lyon jogam hoje em Barcelos sem deslumbramentos. Ora, então afinal os seus emissários tinham-se reunido com o Liverpool, agora sai o mesmo assim a terreno a dizer que afinal é mentira. Em que é que ficamos, imprensa desportiva portuguesa? Afinal não era assim o principal candidato, já tinham um pré-acordo. Realmente, inventam com cada coisa para vender jornais. Ai, ai, ai. Vamos então ver o que é que dizem os jornais da capital e começamos então, como sempre, com o jornal O Record. Vantagem Eriksen, Benfica 2, Marselha 1. Águias batem franceses em noite de tributo. Treinador sueco em lágrimas, luz emocionada na homenagem ao ex-técnico. Ora, isto foi exatamente aquilo que eu estava a falar. O nosso Benfica ontem homenageou Sven-Goran Eriksson, o nosso ex-técnico, que nos orientou no início da década de 80. E como já disse ontem no vídeo de ontem e várias vezes ao longo aqui dos últimos meses no canal, um treinador que modernizou o nosso Benfica e que voltou a trazer aspirações europeias. Tal e qual como este ano, após a vitória de ontem à noite, podemos ter também novas aspirações europeias. Sim, porque ontem ganhámos na primeira mão dos quartos de final. Sim, agora falando um pouco mais do jogo.
Não foi o jogo mais conseguido do Benfica, não. Mas comparativamente com alguns dos jogos que o Benfica tem feito esta época, não podemos dizer que foi um mau jogo. Não me quero estar a alongar aqui muito, pois mais logo irei fazer um vídeo de análise desportiva dessa mesma partida. Não o fiz ontem à noite, pois só aterrei em Inglaterra já passava das 2 da manhã. Mas é assim, estar a criticar o Benfica constantemente já começa a ser um pouco cansino. É assim, não podemos ser assim. O Benfica ganhou, o Benfica dominou o Marselha durante vários períodos de jogo. Sim, não concordam com as 2 substituições de Roger Schmidt? Acham que foram poucas? Acham que foram tardias? Eu também. Não estou de acordo. Mas ao fim e ao cabo, conseguimos uma vitória. Não há que assobiar agora. Há que ter a esperança. Ainda para mais, na outra mão, ou seja, no outro lado do braço, jogava o Liverpool com a Atalanta. O Liverpool jogou em casa e perdeu 3-0 com a Atalanta. E digo-vos, eu já vi o resumo desse jogo e os adeptos em Merseyside não assobiaram o Liverpool. E foi uma derrota esperpêntica. Estão a perceber? Porque se o Benfica tivesse ontem perdido 3-0 com o Marselha em casa, então não sei, pregariam fogo ao Estádio da Luz, com certeza. Di Maria diz, resultado é justo. Schmidt remata, os assobios parece que fazem parte do Benfica. E temos ainda aqui, João Neves fez penalti. Não percam a opinião dos árbitros nas páginas internas do Jornal do Record. Como sempre, já só cá faltava não haver um caso de arbitragem para a prensa da Cofina. Enfim. Ainda aqui na Liga Europa, italianos arrasam Anfield, Liverpool 0, Atalanta 3, Milan 0, Roma 1 e Bayer Leverkusen 2, West Ham 0. Ainda aqui na Arábia Saudita, Jesus vence Supertaça, Al Hilal 4, Al Ittihad 1. E no hóquei em patins na Liga dos Campeões, Final Four à portuguesa, Barcelos, Sporting, Futebol Clube do Porto e Oliveirense apurados. Ora, aqui está, os meus parabéns então às equipas portuguesas. Pois tal e qual, como eu digo sempre, se são equipas portuguesas, mesmo que sejam nas modalidades, há que apoiar. É um facto, não está aqui o nosso Benfica, mas isso não quer dizer que não apoiemos outras equipas do conjunto nacional. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição até morrer. Quem o diz é Pinto da Costa. E o mesmo diz só ter uma escolha. Já Vilas Boas diz, somos um movimento imparável. Pelos binóculos Averíssimo, um jogo de castigo para Pepe. O que é que querem que eu vos diga? Um jogo de castigo para Pepe depois de ter uma vez mais feito escárnio de um árbitro de uma partida. É assim, não era o árbitro principal, mas não deixava de ser um árbitro que fazia parte dessa partida. E o que dizer também do Conselho de Disciplina não ter avançado com o eventual castigo para o plantel do Futebol Clube do Porto. Enfim, a mesma dualidade de critérios que acontece sempre em território nacional. Ainda aqui no Sporting, Amorim não regressa ao futuro. Diz o mesmo, só queremos ser campeões. Sobre o interesse do Liverpool, diz que não houve entrevista e muito menos acordo. E relativamente à gestão de Gyökeres, todos dependem do treinador. Se não treinarem bem, não jogam. Ainda sobre o fantasma do Minho, os jogadores nem sabem onde perderam pontos. E no topo da Europa, a marcar e no fundo da Liga a defender. Bolas paradas boas e más. Ora, aqui está então, o Sporting vai começar um ciclo terrível a norte do país. E nós, benfiquistas, há que manter a esperança. Pois enquanto for matematicamente possível revalidar o título, temos que acreditar nisso mesmo. E para tal, temos que ganhar também as nossas partidas. Vamos agora ver então o que é que diz o Jornal da Bola. E o mesmo diz-nos que a Luz pedia mais. Benfica 2, Marselha 1. A Águia chegou ao 2-0 com gols de Rafa e Di Maria, mas erro de António Silva permitiu ao Aubameyang reduzir. Ouviram-os assobios na segunda parte e no final. E entretanto, arrepiante homenagem a Eriksen ao intervalo. Ora, aqui está então o Jornal da Bola a falar a verdade. Ouviram-se assobios na segunda parte e no final. No final eu consigo entender. Na segunda parte, já o disse, para mim, isso não é ser benfiquista. Ainda aqui no Sporting Gil Vicente, aliás, no Gil Vicente Sporting, o foco é ganhar o campeonato. Quem o garante é Ruben Amorim, ao mesmo tempo que desmente a entrevista e acordo com o Liverpool. Já no Futebol Clube do Porto, os gestos e insultos de Pepe que provocaram a expulsão com o Vitória de Guimarães. E na Arábia Saudita, Jesus vence Supertaça e já vai em 34 triunfos seguidos. E assim está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. Como é lógico, o grande destaque vai assim para a vitória do nosso Benfica frente ao Marselha na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa. Sim, uma vitória. Estamos aqui todos descontentes, mas ganhamos ao Marselha. Não foi um resultado contundente, estivemos a ganhar por 2-0, mas foi devido a um erro de um grande jogador nosso, um bom jogador que teve um falho ontem à noite. E para isso não era preciso assobiar.
É assim, eu sei que há muito descontentamento à volta da época, à volta de como a mesma está a decorrer e com o treinador alemão, principalmente com o treinador alemão, com as suas substituições, com a sua falta de substituições, substituições tardias, eu percebo isso tudo, mas vamos apoiar a nossa equipa. No final da época iremos fazer um juízo e mesmo que acabemos por levantar mais troféus, se tivermos que partir assim distância com o nosso treinador, se tivermos que o mandar embora, mandemos embora então o treinador alemão, mas estar a assobiar durante a época, com vários objetivos ainda em jogo, para mim não é o mais adequado e para mim não é sinónimo de benfiquismo. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Viva o Benfica!